Muito bem, pessoal, vamos à utilização prática desse diodo que acabamos de estudar. Para isso, vamos verificar ele funcionando nesses circuitos retificadores. Vamos começar pela retificação monofásica. Mas antes da gente entrar no assunto propriamente dito, deixa eu fazer aqui algumas considerações. A eletricidade, como conhecemos e a utilizamos hoje, só começou a se tornar uma realidade no final do século XIX, no início dos anos 1880, por aí, quando Thomas Edison projetou e construiu usinas geradoras de pequeno porte, mais especificamente duas nos Estados Unidos e uma na Inglaterra. Essa geração de eletricidade inicialmente era feita na forma de corrente contínua, mas, paralelamente a Edison, tinha um outro grande pesquisador, o Nikola Tesla, que defendia a distribuição e utilização da energia elétrica na forma de corrente alternada. Foi uma verdadeira batalha na época, né? Tem até filme que relata isso, um filme chamado A Guerra das Correntes. Mas no final, Tesla venceu e atualmente a geração e distribuição de energia elétrica em larga escala e disponível para nossa utilização se dá na forma de corrente alternada. Com o surgimento da eletrônica, passou-se a necessitar cada vez mais da corrente contínua, e então a necessidade da conversão dessa corrente alternada existente e fornecida a nós ser convertida em corrente contínua para uso nos nossos equipamentos. Não vou entrar aqui no mérito do que é melhor, que é a geração e a distribuição de corrente alternada ou de corrente contínua. Cada uma delas tem lá seus prós e contras. Chegou-se à conclusão que para a geração e a distribuição em corrente alternada é melhor, porque de fato na minha opinião, é mais fácil de se trabalhar com ela. Mas, devido a essa necessidade de uso de corrente contínua nos equipamentos eletrônicos, então é necessário que a gente converta essa energia na forma de corrente alternada para corrente contínua. E ao processo de conversão da corrente alternada em corrente contínua se dá o nome de retificação. Estudaremos aqui esse processo utilizando-se dos semicondutores, mais especificamente os diodos nesse instante, né? Mas saiba que já existia antes com o uso das válvulas eletrônicas. Nesse vídeo falaremos apenas de circuitos retificadores monofásicos. Existem também os retificadores trifásicos, até mesmo retificadores polifásicos, mas esses ficarão para um outro momento desse nosso curso. Vou mostrar para vocês nesse vídeo 3 circuitos retificadores monofásicos. Vamos começar pelo retificador monofásico de meia onda. A retificação de meia onda permite o aproveitamento de apenas um semiciclo da tensão de entrada, que será aplicada à carga. Esse circuito é bastante simples, ele utiliza apenas um diodo e é empregado em equipamentos que não exijam tensão contínua pura. Tem que a gente vai ver mais para frente um pouquinho, que tem como a gente pegar essa tensão retificada, que como vocês vão ver não é uma corrente contínua pura, e dá para a gente dar uma penteada nela, uma alteraçãozinha aí no circuito, o acréscimo de algum componente ou alguns componentes e deixar essa tensão convertida por esse retificador bem próximo de uma tensão contínua pura. As características de condução e bloqueio do diodo semicondutor são aproveitados para a obtenção da retificação de meia onda, então. Tomemos como exemplo o circuito retificador que a gente está vendo aí. Na maioria das vezes teremos um transformador entre a rede elétrica e o circuito retificador, para adequar o nível de tensão ao valor exigido pela carga. Durante o primeiro semiciclo dessa CA, considerando que a tensão é positiva no ponto A e negativa no ponto B, e que o transformador mantém essa polaridade nos pontos C e D, essa polaridade da tensão de entrada polariza diretamente o diodo D1.
porque durante esse intervalo de tempo, ou durante todo esse semiciclo, o anodo é mais positivo do que o cátodo. E vai colocar ele em condução. E nesse instante, ou durante esse semiciclo, ele vai se comportar como uma chave fechada, permitindo que a gente tenha circulação de corrente aqui no circuito, né? A tensão sobre a carga durante esse primeiro semiciclo assume a mesma forma de onda da tensão de entrada. O valor de pico da tensão sobre a carga é um pouquinho menor que o valor de pico da tensão de entrada, né? Isso acontece porque esse diodo aqui, em condução, apresenta uma pequena queda de tensão. A gente já sabe, né? Em torno de 0,7 volts, se for um diodo de silício, ou em torno de 0,3 volts se for um diodo de germânio. É o que a gente está mostrando aqui, né, pessoal, nessas figuras. Lá sobre a carga, durante esse primeiro semiciclo, nós vamos ter uma tensão cuja forma de onda é a mesma da tensão de entrada. Só que ela vai ser um pouquinho menor, né? Porque no meio do caminho a gente tem o diodo e a gente sabe que a gente vai ter uma pequena queda de tensão lá no diodo, né? Aquele 0,6, 0,7 se for silício, 0,2 ou 0,3 se for germânio, né? A gente está mostrando aqui que a tensão na carga vai ser a nossa tensão de entrada menos a queda de tensão no diodo. Na maioria dos casos, essa queda de tensão pode ser desprezada, porque seu valor é muito pequeno em relação ao valor de pico da tensão na carga. Ela só deve ser considerada quando o circuito retificador é aplicado a valores de tensão bastante baixos, normalmente menores do que 10 volts eficazes. Durante o segundo semiciclo, a tensão de entrada inverte, né? Nós estamos no semiciclo negativo agora da CA. Então, inverteu a polaridade. Veja que aqui no anodo do diodo nós estamos com a polaridade negativa e, consequentemente, o seu cátodo está com a polaridade positiva. Nessa condição, o diodo está em bloqueio, impedindo então a circulação de corrente pelo circuito. O bloqueio do diodo, né, pessoal? A tensão aqui na carga vai ser nula, né? Vai ser zero. E o diodo agora está se comportando como uma chave aberta, ele está polarizado inversamente. Dessa forma, se eu tenho zero aqui na carga, significa que toda a tensão da fonte aqui, que é o secundário do nosso transformador lá, né, estará presente nos terminais do diodo. Como a gente está mostrando aqui, né, nas figurinhas aqui, em forma de gráfico. Então, a minha tensão de entrada está aqui, ó, no semiciclo negativo. O diodo é uma chave aberta. Na carga, eu tenho 0 volt. Então, significa que toda a tensão da rede, toda a tensão de entrada está sobre os terminais do nosso diodo. Pelo que vimos até agora, né, pessoal, notamos que na retificação monofásica de meia onda, para cada ciclo completo da tensão de entrada, apenas um semiciclo passa para a carga, enquanto o outro semiciclo fica sobre o diodo. É o que a gente está representando aqui nesse gráfico, não é isso? Olha só, estamos mostrando aqui a nossa tensão de entrada, bonitinha, uma senoidezinha perfeita, né? Então, olha só, quando eu tenho lá o semiciclo positivo dessa CA, o meu diodo está polarizado diretamente. Então, ele é uma chave fechada. Então, sobre os seus terminais, eu tenho só aquela queda de tensão baixinha lá, que é uma característica do diodo devido à sua junção PN, não é isso? Todo o resto está sobre a carga. Então, a gente disse que a tensão na carga, o valor de pico, né, dessa tensão na carga é um pouquinho menor do que o valor de pico da CA de entrada? Sim, a diferença é a queda de tensão no diodo. Mas olha que se eu somar isso aqui com isso aqui, tem que dar isso aqui, correto? Senão, Kirchhoff vai ficar meio chateado, né? Muito bem. Chegou o semiciclo negativo, o diodo é polarizado inversamente, ele não conduz. Se ele não conduz, ele é uma chavinha aberta, então toda a tensão da rede está sobre os seus terminais. Consequentemente,
Sobre a carga, nós temos 0 volt. De novo, né? Se eu somar esse 0 aqui mais isso aqui, tem que dar isso aqui, tá certo? Nos próximos semiciclos, tudo se repete. A nossa tensão de saída aqui, né, pessoal? A tensão sobre a carga, ela é contínua, só que pulsante. Por isso que a gente falou que ela não é uma contínua pura. Veja bem, ó, só existem dois tipos, né? Não importa a forma de onda, mas ou será contínua ou será alternada. O que é uma corrente alternada? É aquela que alterna a polaridade. Se não alterna a polaridade, ela é contínua. A nossa está alternando a polaridade? Não. Aqui é o nosso zero, né? Ó, ela sai do zero até um valor máximo positivo, volta para o zero. Fica um tempão lá em zero, volta até o valor positivo de novo e volta. Em instante algum, ela alterna a polaridade. Então, ela é uma tensão contínua, só que pulsante. Se conectarmos um voltímetro na saída desse nosso circuito, né? Esse voltímetro vai indicar um valor médio dessa tensão. Então, é feita uma média entre os períodos em que eu tenho tensão e os períodos em que eu não tenho tensão. Isso aí me dá um valor médio de tensão. É isso que o voltímetro, na escala de CC, mostra para a gente, tá, pessoal? Esse valor médio. E esse valor médio é o valor médio que a carga enxerga, né? O valor de tensão que eu tenho aplicado na carga é esse valor médio. Esse valor médio, a gente calcula ele dessa forma. Olha, essa é a equação para esse retificador de meia onda, tá? É a equação geral, completa. Então, esse valor médio de tensão é dado pelo valor de pico menos a queda de tensão no diodo dividido por π. A gente disse que para valores na entrada maiores do que 10 volts eficazes, a gente despreza a queda de tensão no diodo. Então, se eu desprezo essa queda de tensão aqui no diodo, a gente vai ter que o valor médio é a tensão de pico dividido por π. Mas a gente não costuma trabalhar muito com valor de pico, né? A gente está acostumado a trabalhar com tensão eficaz. Quando você olha lá uma tomada, você fala, qual a tensão nessa tomada? 110, 220. Qual a tensão da rede aqui? 220, 440. Eu estou me referindo aqui a valores eficazes, né? Então vamos trabalhar com valores eficazes. A gente sabe que o valor de pico é o valor eficaz vezes raiz de 2. Então aqui na fórmula, no lugar do valor de pico, eu vou colocar o valor dele, que é o valor eficaz vezes raiz de 2. Então, nosso valor médio, que é valor de pico dividido por π, no lugar do valor de pico, eu escrevo a conversão aqui, ó. Valor eficaz vezes raiz de 2 dividido por π. Se a gente dividir raiz de 2 por π, isso dá 0,45. Então, a gente pode falar que o valor médio, então, é o valor eficaz vezes esse 0,45 que deu aqui nessa divisão. É o que a gente escreveu aqui, tá certo? O valor médio é 0,45 vezes o valor eficaz, ou vice-versa. Então, veja que o valor médio realmente é um valor bastante baixo. 0,45 do valor eficaz significa que o meu valor médio é 45% do valor eficaz, né? Se eu tivesse o secundário do meu transformador lá nesse circuito aqui fosse 10 volts eficazes, eu teria quantos volts lá na saída? Em CC? 4 volts e meio. 10 vezes 0,45. É um circuito retificador, converteu CA em CC, mas temos esse inconveniente, né? O valor lá da tensão lá na saída é pulsante e o seu valor médio é muito baixo. Tem como melhorar isso aí, tá, pessoal? Mais para frente a gente vai ver isso aí. Se for necessário, é claro, porque em muitas situações isso aí atende muito bem às nossas necessidades. Vou mostrar esse circuitinho montado e em funcionamento para a gente enxergar esses valores lá através de voltímetros. Vou mostrar essas formas de onda lá no osciloscópio para a gente ver direitinho tudo isso que a gente acabou de explicar aqui para vocês.
Vamos lá para a bancada, então. Aqui está montado o nosso circuito, pessoal. Vou pegar uma plaquinha pequenininha, porque o circuito é pequenininho, né? Não sei se dá para ver aí, mas aqui temos o nosso diodo, temos o nosso resistor. É só uma conexão, né? Estou usando aí um transformador gigante, 3 amperes, 12 mais 12 na saída, porque é o único que eu tinha aqui em casa, tá? Então esse transformador é aquele transformador com derivação central, mas nós estamos usando só a derivação central mais uma das extremidades, né? Estou usando o celular como câmera, ele tem foco automático, fica meio difícil, mas acho que dá para a gente ver aí, né? O circuitinho montadinho. É isso aí, vamos aplicar 12 volts CA, o valor nominal da tensão de saída desse transformador. Vamos medir para ver exatamente qual é esse valor, né? E vamos fazer as medições aí, medir os valores de tensão eficazes na entrada, o valor da tensão média na saída. Depois vamos dar uma observadinha nas formas de onda, comprovar aquilo que a gente já disse teoricamente para vocês. Eu vou ligar aqui o circuito e vamos ensaiar esse negócio. Vou deixar o transformador mais do lado aqui, para ele não ficar aparecendo. Eu quero que apareça só o circuito, tá legal? Pronto, tá aí, tá? Muito bem, circuito já devidamente energizado. Eu vou conectar as pontas do nosso voltímetro aí para medir a tensão de entrada e a tensão de saída. Muito bem, ali, pegando a tensão de entrada, estamos com 12,5 volts eficazes, né? Isso é o que o secundário do nosso transformador está nos fornecendo. Eu vou mudar agora as pontas de prova, colocar na saída e vamos ver qual que é o valor médio da tensão sobre a carga. Tudo bem, medindo o valor médio da tensão aí na saída, então, sobre a carga, nós estamos tendo aí em torno de 5 volts e meio, né? Está oscilando um pouquinho, vamos considerar 5,5. A gente disse que esse retificador tem um rendimento baixinho, né? Em torno de 45%. Na prática, às vezes dá até um pouco menos. Vamos dar uma olhada aqui quanto é que está. A gente considerou 5,5, né? Então, a entrada tinha dado 12,5, né? Vou multiplicar isso aqui por 100 eu vou ter em porcentagem, né? Aí, ó, tá dando exatamente 44%, bem próximo daquilo que a gente disse que tem que acontecer teoricamente, né? Rendimento de 44%. Então, na saída a gente está tendo aqui na prática 44% do valor eficaz que nós estamos aplicando na entrada. Vou desconectar o voltímetro agora e vamos dar uma olhadinha nas formas de onda aí através do osciloscópio para ver se vai bater com aquilo que a gente comentou. Então tá aí, pessoal, 2 canais do osciloscópio. Estou monitorando aí a tensão de entrada, aqui, ó, nesse fiozinho vermelho, né? Em relação à terra. Então estou monitorando aqui a tensão aplicada à entrada do circuito. E aqui nesse outro canal, canal 2, eu estou monitorando a tensão sobre a carga. Observe que realmente acontece aquilo que a gente disse para vocês, né? Para cada ciclo completo da CA, nós temos somente meio ciclo aplicado à carga, né? O semiciclo negativo está sendo cortado pelo diodo. Daqui a pouco a gente vai ver a condução do diodo, a gente vai observar essa tensão aqui que está ficando sobre o diodo. Mas olha só, é aquela tensão CC, só que pulsante, né? Para carga, a gente só aplica um semiciclo, só o semiciclo positivo. Porque o diodo está nessa posição, né, pessoal? Se eu inverter o diodo, essa tensão aqui vai ser negativa, né? No ensaio aí, no laboratório, na prática, quando vocês montarem o circuito, a gente pede para vocês inverterem o diodo, para você observar isso aí direitinho. Muito bem, agora eu vou fazer uma mudança aqui nas
medições e vamos continuar observando essa tensão de saída, só que agora eu quero observar também a tensão sobre o diodo, a tensão reversa sobre o diodo. Deixa eu fazer essa mudança aqui. Então, né, pessoal? Olha só. Nesse canal 2 aqui, olha, a gente está mostrando a tensão sobre a carga. Mesmo que a gente tinha visto agora há pouco. Só que aqui onde a gente estava vendo a CA, agora a gente está mostrando a tensão reversa sobre o diodo. É aquilo que eu disse, né? Se a gente pegar essa forma de onda aqui e sobrepor a essa aqui, a gente vai ter exatamente a CA. Olha só, estou com as duas sobrepostas, né? Amarelinho aqui, de cima, tensão sobre a carga. Azulzinho aqui embaixo, tensão sobre o nosso diodo. Então, quando o diodo é uma chave fechada, a tensão é praticamente zero entre anode e cátodo. Então, toda a tensão da fonte está sobre a carga. Quando ele é uma chave aberta, eu tenho 0 volts sobre a carga e toda a tensão da fonte, então, está sobre os terminais do diodo, entre anode e cátodo. É isso que a gente chama de tensão reversa. Veja que nesse circuito a tensão reversa nos diodos é o valor de pico da CA, né? E é praticamente o valor de pico da tensão na saída. A gente comentou que esse valor de pico aqui é um pouquinho menor do que esse aqui, né? Porque a gente tem aquela pequena perda na junção do diodo. E é isso, pessoal. Essa é a retificação monofásica de meia onda. Acho que deu para a gente ver direitinho, né? Aquilo que a gente tinha explicado. Essa parte prática aqui é meio no improviso aqui, né? Não tenho tantos recursos aqui em casa. Mas acho que deu para a gente dar uma olhadinha nisso aí, né? Bem, vamos dar uma olhadinha agora então no retificador monofásico de onda completa. Com esse retificador monofásico de onda completa, conseguimos obter na sua saída um valor médio de tensão maior. Na verdade, o dobro do valor obtido com o retificador de meia onda, porque agora são aproveitados os dois semiciclos da CA, além de uma melhora significativa num eventual sistema de filtragem, um assunto que abordaremos aí na próxima aula. Ele pode ser implementado de duas formas, ou seja, com dois circuitos bem diferentes um do outro, mas que o seu resultado final será o mesmo. Muito bem, olha só, estamos vendo aí uma das formas em que é feita a retificação monofásica de onda completa. Nesse retificador são utilizados apenas dois diodos, mas é necessário que tenhamos um transformador com derivação central na sua saída. Para analisarmos o funcionamento do circuito, é necessário que saibamos que nesse tipo de transformador, se observarmos a tensão das duas extremidades do secundário em relação à derivação central, a gente vai ter dois valores de tensão iguais, mas defasados de 180 graus, como a gente está mostrando aqui nesse gráficozinho, né? Aqui a gente está mostrando tensão de entrada no primário do transformador, né? Aqui entre os pontos A e B. Então, olha lá, uma forma de onda, senoidal, bonitinha. Aqui a gente está representando a tensão entre os pontos C e D. Ó, uma extremidade aqui do secundário com a derivação central. Nesse nosso caso aqui, essa tensão mantém a mesma fase da tensão de entrada. Quando eu tenho o semiciclo positivo lá, aqui também eu tenho o semiciclo positivo. Quando eu tenho o negativo lá, tenho o negativo cá também. A tensão entre os pontos E e D, entre esse extremo aqui do secundário e a derivação central, é defasada de 180 graus dessa tensão entre os pontos C e D. Então, eu tenho duas tensões aqui nessa saída. As duas possuem a mesma amplitude, a mesma frequência, só que
defasadas de 180 graus. Bom, entendido isso, né? Agora é possível a gente analisar o funcionamento do circuito e vamos ao seu estudo, então. Vamos analisar um semiciclo por vez. Olha só, durante o semiciclo positivo da tensão de entrada, então estamos representando aqui o semiciclo positivo, esse ponto C está positivo em relação ao ponto D. Como a gente viu nas formas de onda agorinha, né? Nessa condição, o diodo D1 está polarizado diretamente, portanto em condução. Por que polarizado diretamente? Porque o seu anodo é mais positivo do que o cátodo, com certeza. Não tem como eu ter uma tensão aqui mais positiva do que aqui, não é verdade? Por outro lado, esse ponto E está negativo em relação ao ponto D. Nessa condição, esse diodo D2 está polarizado inversamente. Então, ele estará em bloqueio. Interessante, né? Esse ponto D aqui, ó, ao mesmo tempo ele é negativo em relação ao ponto C, mas ele é positivo em relação ao ponto E. Mas, professor, como que é possível, né, um ponto ser positivo e negativo ao mesmo tempo? Ele não é positivo e negativo ao mesmo tempo. Ele é positivo em relação ao ponto E negativo em relação ao ponto C. Então, ele é positivo em relação a um ponto, mas é negativo em relação a outro ponto. Vamos usar um recursozinho aqui para mostrar isso aí. Podemos pegar duas pilhas e colocá-las em série? Podemos, né? Olha só. Positivo dessa pilha aqui de baixo está ligado no negativo da pilha de cima. Não precisa fazer isso para colocar essas duas pilhas em série. Então, olha só, esse ponto central aqui, a união do polo positivo dessa pilha com o polo negativo dessa pilha aqui, ó, é comum? É. E esse ponto aqui é positivo em relação a esse? Sim. Então, D é positivo em relação a E. Mas se eu pegar esse ponto D aqui, ele é negativo em relação ao ponto C? Sim. Então, é isso que a gente está mostrando que está acontecendo aqui. Tudo bem? Então, acho que deu para ver por que esse ponto aqui ele é positivo em relação a uma coisa e negativo em relação a outra coisa. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou representar os diodos com chaves. Ela estará fechada, então, quando o diodo estiver em condução e aberta quando o diodo estiver em bloqueio. E aí a gente vai mostrar lá o sentido da condução de corrente nesse circuito. Olha só, a gente acabou de falar que esse diodo D1 aqui, então, está polarizado diretamente, portanto, em condução. Então, ele está se comportando como uma chave fechada. Por que ele está em condução mesmo? Porque o seu anodo é mais positivo do que o cátodo. Muito bem. Dissemos que nesse mesmo instante, esse diodo D2 está polarizado inversamente, portanto, se comportando como uma chave aberta. Por quê? Porque o seu anodo está mais negativo do que o cátodo. Durante esse intervalo de tempo, ou seja, durante todo esse semiciclo, né, temos que a condução de D1 permite a circulação de corrente. Adotando aí o sentido real, né, temos então a corrente saindo aqui do ponto D, que é negativo, passando pela carga e voltando ao ponto C, extremidade do secundário do transformador. A tensão que eu estou aplicando aqui à carga, nesse momento, é a tensão existente, então, entre o ponto C e o ponto D do secundário do transformador. Observe que, olha, durante todo esse semiciclo, aqui é o positivo, né? Então, olha só, esse positivo está aqui, ó, na parte superior da carga. E nesse mesmo intervalo de tempo, o ponto D aqui é negativo. Então, o negativo está sendo aplicado aqui na parte inferior da carga. Então, temos a corrente nesse sentido, olhando para cima. Guarde isso. No próximo semiciclo, né, o negativo da CA,
teremos a inversão da polaridade das tensões. Então, tanto aqui no primário quanto aqui no secundário, como a gente viu lá, mostramos até as formas de onda, né? Muito bem, estamos mostrando aqui novamente. Então agora, durante todo esse semiciclo, durante todo esse intervalo de tempo, a gente está vendo que o ponto E é mais positivo do que o D. Então esse diodo D2 está polarizado diretamente, portanto estará em condução. Durante todo esse semiciclo, esse ponto C é mais negativo do que o D, então esse diodo está polarizado inversamente, portanto em bloqueio, não está conduzindo. Durante esse intervalo de tempo, então, temos então que a condução desse diodo D2 permite a circulação de corrente desde o ponto negativo, que é o ponto D, está passando pela carga e retornando ao ponto E, que é o positivo, através do diodo. Como a gente está representando aqui com a chavinha, né? Então ele está em condução, é uma chave fechada, D1 está em bloqueio, é uma chave aberta, a corrente está nesse sentido aqui, tá vendo? Mesmo sentido que a gente viu no semiciclo anterior? Sim, mesmo sentido da corrente. Observe só, nesse instante, nesse semiciclo, esse ponto aqui que é o positivo, ó, e através dessa chavinha, através desse diodo, eu continuo aplicando o potencial positivo no mesmo lugar, aqui na carga? Sim. E o negativo também no mesmo lugar, aqui na extremidade inferior da carga? Sim. Por isso que a corrente se mantém no mesmo sentido. É interessante isso aqui, né? No semiciclo positivo DCA, eu tinha essa polaridade aqui, ó, na carga, na saída do meu retificador. E no semiciclo negativo, a gente está vendo que continua com a mesma polaridade, portanto, com o mesmo sentido de corrente. Como é possível isso aí, né? Porque aqui nesses secundários, as tensões são defasadas. Então, a polaridade que eu tinha aqui no semiciclo positivo, eu estou tendo aqui agora no semiciclo negativo, de modo que sempre vamos manter a mesma polaridade aqui para a saída. Porque num semiciclo, essa tensão é que veio para a saída. No outro semiciclo, é essa tensão que veio para a saída. E a gente sabe que uma é o inverso da outra. Analisamos um ciclo completo da tensão de entrada, né? E verificamos que o circuito retificador entrega ou entregou aqui sobre a carga 2 semiciclos. Primeiramente, ele aplicou sobre a carga tensões entre o ponto C e D, e posteriormente, no outro semiciclo da CA, ele entregou para a carga o valor de tensão entre os pontos E e D. Estamos mostrando isso aí em forma de gráfico. Aqui a tensão no primário do transformador, aqui as duas tensões defasadas de 180 graus que a gente tem no secundário do transformador, e aqui a tensão aplicada sobre a carga. Veja que nós temos tensão sobre a carga tanto no semiciclo positivo como no semiciclo negativo da CA. Então agora, durante um ciclo da CA, nós temos 2 semiciclos sobre a carga. Aqui a gente está representando como que está a tensão sobre os diodos, né? Então, quando o diodo D1 está conduzindo no semiciclo positivo, eu estou aplicando semiciclo positivo do secundário do transformador entre os pontos C e D, né? Sobre a carga. Quando entra o semiciclo negativo da CA, lá os pontos E e D inverte a polaridade. Então, quem está em condução agora é o diodo 2, olha a tensão baixinha, porque ele é uma chave fechada, e ele está aplicando todo o resto desse semiciclo sobre a carga. Aqui a gente mostra, então, esse resultado final, né? Mais detalhadamente, essa tensão aqui sobre a carga, que a gente chama de VCC, tensão de saída do nosso circuito retificador. Então, estamos mostrando aqui um pouco mais ampliado.
Pessoal, se a gente pegar um voltímetro na escala de CC e conectarmos ele aqui sobre a carga, esse voltímetro vai me indicar um valor médio de tensão, que a gente está representando aqui nessa faixa cinza, né? Então nós temos, na verdade, aplicado sobre a carga, um valor médio. Esse valor médio, como a gente viu lá na retificação de meia onda, lembra? Esse valor médio na retificação de meia onda era bem pequenininho, né? Era 45% do valor eficaz da tensão CA aplicada à entrada do retificador. Por quê? Porque lá na retificação de meia onda, nisso aqui, ó, que é um ciclo da CA, vamos dar uma olhada aqui que é melhor, né? Aqui, ó, aqui eu tenho um ciclo, né? Porque no retificador de meia onda, durante esse ciclo da CA, a gente tinha só um semiciclo sobre a carga, por isso que o valor médio era baixinho. Agora, nesse retificador, durante esse ciclo da CA, nós temos 2 semiciclos aplicados sobre a carga. Por isso que o seu valor médio é maior, o dobro, na verdade. Olha a fórmula aqui, ó. Já desprezando a queda de tensão no diodo, tá? Então, agora nós vamos ter 2 vezes o valor de pico dividido por π. Uma vez, 2 vezes. Se a gente for querer trabalhar com valor eficaz, que é o que a gente está mais acostumado, né? A gente sabe que o valor de pico é valor eficaz vezes raiz de 2. Substituindo então na fórmula, nós vamos ter 2 vezes o valor eficaz vezes raiz de 2 dividido por π. A gente sabe que raiz de 2 dividido por π dá 0,45. Vezes 2 dá 0,9. Então, o nosso valor médio vai ser 0,9 vezes o valor eficaz, ou seja, 90% do valor eficaz. O dobro, não é isso? Lá na meia onda não era 0,45 vezes o valor eficaz? Aqui é 0,9 vezes o valor eficaz. Tem uma coisa aqui que eu queria chamar a atenção de vocês. Vou mostrar lá no circuito. Vamos olhar aqui quando a gente está representando os diodos como chave. Olha só, esse diodo é uma chave aberta, então ele está em não condução, ele não está conduzindo. Se ele não está conduzindo, significa que eu tenho um certo valor de tensão reversa, né? Porque ele está polarizado inversamente sobre os seus terminais. E qual é o valor de tensão que eu tenho aqui? É claro que quando a gente fala em tensão reversa, a gente está admitindo, adotando o valor de pico, né? Ele tem que suportar o valor de pico dessa tensão reversa sobre ele. E o cuidado que eu peço para vocês tomarem com isso aí é o seguinte, porque ele não vai ter a tensão reversa de pico de cada secundário aqui do transformador. Essa tensão reversa de pico é a tensão entre as duas extremidades do transformador. Então, se estivéssemos usando aqui um transformador de 12 mais 12, isso aqui me daria um valor de pico de 17, né? 17 volts de pico aproximadamente entre C e D e entre E e D. Só que no diodo que está em bloqueio, eu estou aplicando o valor da tensão de pico dos extremos, né? Olha só, aqui no anodo desse diodo eu estou ligando o ponto C. E no catodo dele, o ponto E. Percebe? Então, o valor de pico que eu tenho do diodo que está aberto, está em não condução, é o valor de pico dos extremos do secundário do transformador. A gente sabe que se eu tivesse um transformador aqui de 12 mais 12, então, eu teria um valor de pico aqui de aproximadamente 34 volts, e não os 17 volts da saída de cada secundário do transformador. Isso para qualquer um dos dois diodos, né? Vamos dar uma olhada no outro. Olha aí. T2 que está aberto agora, né? Então, olha. No anodo dele, a extremidade aqui desse transformador, secundário desse transformador, e no outro lado, no seu catodo, estou aplicando o outro extremo do secundário do transformador.
Então, tanto para D1 quanto para D2, nós devemos levar em consideração uma tensão reversa, que é o valor de pico que eu tenho nos extremos do transformador. Precisa tomar cuidado na hora de escolher esses diodos, então, no que se refere à tensão reversa que eles suportam, né? Entendido, então, pessoal, esse retificador de onda completa? Então, o objetivo dele é ter um valor de tensão aqui na saída maior. Isso vai trazer algumas outras vantagens também que a gente vai ver num próximo assunto aí. A gente vai ver que vai ter momentos aí que a gente vai querer transformar essa tensão aqui, que é pulsante, né, num valor bem próximo de uma CC pura, o mais próximo possível de uma linha reta. E quando eu tenho essa forma de onda aqui, vai ser mais fácil eu fazer isso do que quando eu tiver isso aqui, que era o resultado da retificação de meia onda, né? Aqui fica um pouco mais complicado, porque eu tenho um tempão a tensão aqui em zero, né? Aqui não, né? Olha só, a tensão chegou em zero, imediatamente ela já começa a aumentar de novo. Eu não tenho mais todo esse espaço aqui com a tensão sobre a carga valendo zero. A gente vai ver isso aí na próxima aula direitinho. Por enquanto, o importante é que tenha entendido o mecanismo de funcionamento aí, como que os diodos fazem esse chaveamento aí no circuito para que a gente consiga entregar isso aqui sobre a carga. Então tá aí, né, pessoal, nosso retificador de onda completa montadinho. Dá para perceber aqui os dois diodos, nosso resistorzinho de carga. Para esse retificador a gente precisa de um transformador com center tape, né? Então esses dois fios brancos aqui são os extremos do secundário do transformador. E esse marrom aqui é o center tape. E vamos ver as formas de ondas conforme a gente comentou e dar uma comprovada nisso aí. Só vamos recorrer aqui ao voltímetro e vou medir a tensão na entrada do retificador, ou secundário do transformador. Eu fixei esses camaradas aqui só para essas pontas não ficarem largadas aí, não ficarem se movimentando enquanto eu gravo, tá? Olha só, eu estou com o negativo do voltímetro no center tape. Vamos medir a tensão entre uma extremidade do secundário do transformador. 12,5 volts. Vou pegar outra extremidade. 12,5 volts. É claro que se pegarmos os dois extremos, vai dar o dobro disso, né? Deixa eu mexer aqui. Vou pegar os dois extremos agora. Tá lá, ó. 25,6 volts. Então, como a gente está aqui com um transformador, a tensão nominal dele é 12 mais 12, está dando aproximadamente isso, né? Sempre em vazio ele dá um pouco mais, né? Está dando 12,5. A gente sabe que essas duas tensões que a gente está medindo aqui estão defasadas de 180 graus, né? A gente já vai ver isso aí no osciloscópio. Então, olha, tensão de entrada, 12,5 volts. Vamos dar uma monitorada agora na tensão de saída. Muito bem, já mudei a escala do voltímetro para CC e vamos monitorar então a tensão aqui na saída. 11 volts, 11,1. Vamos considerar 11,1. Está oscilando aí um pouquinho. Então é isso aí, a tensão que a gente tem na saída. 11,1. Vamos calcular o rendimento que nós obtivemos aqui para ver se bate com a teoria, né? Então, 11,1 volts na saída, dividido pelos 12,5 lá da entrada. Eu multiplicar isso aqui por 100 e dá o rendimento, né? Olha lá, 88,8. A gente disse, teoricamente, que o rendimento é 90%. Então, está muito próximo do que de fato deve acontecer, né?
Então tá bom, tá ótimo o nosso circuito, tá batendo. Muito bem, vamos dar uma olhadinha agora nas formas de onda disso aí então. Então vamos recorrer ao nosso bom e velho osciloscópio. Estou aí com as pontas do osciloscópio já no jeito. Coloquei os cabinhos aí para facilitar, né, pessoal? Vamos inicialmente monitorar a tensão no secundário do transformador, então. Tensão de entrada do nosso retificador. Olha só, estou com o terra do canal 1 conectado aqui, que é o center tape do transformador. E com o canal 1, eu vou monitorar uma extremidade do transformador e com o canal 2 eu vou monitorar a outra extremidade. Tá aí então o nosso osciloscópio conectado no secundário do transformador. Estamos vendo então aquelas duas tensões lá que a gente mediu, tinha dado 12 volts e meio eficazes, né? Então estamos vendo aí que realmente, de fato, as duas estão defasadas de 180 graus. As duas têm a mesma frequência, a mesma amplitude, só que uma ao contrário da outra. Essa é a característica desse transformador, né? Tomando como referência o center tape, a derivação central, claro. Eu vou aproveitar, pessoal, manter um canal na entrada, monitorando a CA, e o outro canal eu vou colocar na saída. Então a gente vai comparar o semiciclo de umas extremidades com a tensão que a gente já tem na saída retificada. Deixa eu mudar essa ponta aqui então, aqui para a saída. Então tá aí, né, pessoal? Olha só. Nossa forma de onda lá na saída, aqui em cima, em azulzinho, né? E aqui a nossa CA, uma das extremidades do nosso transformador, né? Olha só, veja que para essa tensão CA aqui, ó, toda vez que eu tiver o semiciclo positivo, o nosso diodo está em condução, né? Aplicando tensão sobre a carga. O outro aqui a gente não está vendo, né? Mas a gente tem aqui o semiciclo da outra tensão, né? Da outra extremidade do secundário. Então, nesse instante aqui, é o outro diodo que está conduzindo. Uma coisinha que é bom a gente observar aqui, olha só. Estou medindo a amplitude aqui da forma de onda da CA. Ele está me informando aqui que está dando 36,04 volts. O valor de pico a pico da CA. Olha o valor de pico aqui, ó, da nossa CC, 17,82 volts. Metade de 36 daria 18, né? Então eu deveria ter aqui 18 volts de pico. Sim, mas a gente sempre tem um pouquinho menos, né, pessoal? Por causa da queda de tensão no diodo. Por isso que ele está dando 17,8. Tudo bem? Muito bom. Então, era isso que a gente queria mostrar para vocês nesse retificador de onda completa, utilizando-se então de dois diodos e um transformador com derivação central. Mas eu disse a vocês que a retificação monofásica de onda completa pode ser implementada de duas formas, dois circuitos diferentes. A outra forma é essa tal de retificação monofásica de onda completa em ponte. A retificação de onda completa em ponte utiliza 4 diodos e entrega à carga uma onda completa sem que seja necessário utilizar um transformador com derivação central. Considerando que no semiciclo positivo da CA o ponto C seja mais positivo do que o ponto D, teremos as seguintes condições, né? Olha, eu tenho esse positivo aqui. Então significa que esse diodo D1 está com o anodo mais positivo do que o catodo. Então ele estará em condução. O diodo D4 está com o catodo mais positivo do que o anodo. Então ele está em corte. Nesse lado de cá, nesse ponto aqui, nós temos o negativo, o secundário do transformador. Nesse instante, né? Nesse semiciclo. Então, esse diodo D3 está polarizado diretamente, porque o seu catodo é mais negativo do que o seu anodo. Então, ele está em condução. Por outro lado, D2, com o
anodo mais negativo do que o cátodo está em corte. Como eu fiz nos circuitos anteriores, vamos aqui substituir então os diodos por chaves. Chave fechada, diodo em condução, chave aberta, diodo em corte. Então, como nós vimos, aqui D1 em condução, chave fechada. D3 em condução, chave fechada. Consequentemente, D2 e D4 estão em bloqueio, em corte, são chaves abertas. É o que a gente está mostrando aqui. Então, olha só, essa chave fechada está me aplicando o potencial positivo aqui do secundário do transformador, aqui na extremidade superior da carga. Essa chave D3 fechada está me aplicando o potencial negativo do secundário do transformador aqui na parte inferior da carga. Então, nós temos esse sentido de corrente, né? Saindo aqui do ponto D, negativo, passa pelo diodo D3, passa pela carga, olha só o sentido da corrente. Tá apontando para cima, né? Passa pelo diodo D1 e retorna à outra extremidade do secundário do transformador. No semiciclo negativo da CA, temos então que o ponto C é mais negativo do que o ponto D. Então, a gente está aplicando o negativo aqui, ó, no anodo de D1. Então, o D1 que estava em condução entrou em corte. E o D4 que estava em corte entrou em condução. Mesma coisa do lado de cá. Temos o positivo aqui no anodo de D2. Então, ele entrou em condução e cortou, bloqueou D3. Então, temos D2 e D4 como chaves fechadas, D1 e D3 como chave abertas, como a gente está representando aqui. Então, nessa situação, olha só, o positivo, que é o ponto D da fonte, olha, está sendo aplicado aqui no mesmo lugar, na parte superior da carga. E o negativo, através de D4, está sendo aplicado aqui também, no mesmo lugar, na extremidade inferior da carga. O sentido da corrente continua o mesmo, né? Saindo aqui, ó, do ponto C, que é negativo, passando por D4, passando pela carga, olha só, mesmo sentido de corrente. Passando por D2 e retornando aqui na extremidade positiva do secundário do transformador. Observem que mesmo acontecendo a inversão da polaridade da CA, o chaveamento aqui dos diodos manterá sobre a carga o mesmo sentido de corrente e, portanto, a mesma polaridade. Olha só, quando tínhamos D1 e D3 em condução, olha o sentido da corrente, olha a polaridade da tensão sobre a carga. Agora que temos D2 e D4 em condução, olha, corrente com o mesmo sentido e a mesma polaridade da tensão sobre a carga. Analisando graficamente o comportamento das tensões no circuito, a gente pode representar dessa forma, né? A tensão CA, a gente está aplicando a entrada do retificador. Aqui a queda de tensão sobre os diodos. E aqui a tensão sobre a carga. Observem, né, pessoal, que nós vamos sempre ter dois diodos em série, não é isso? Olha aqui, no semiciclo positivo, eu tenho D1 e D3 em condução. A corrente está saindo então aqui, ó, do ponto D, passando pelo diodo D3, pela carga e pelo diodo D1. No semiciclo negativo, nós temos D2 e D4 em condução. Então, a corrente está saindo aqui do ponto C, passando pelo diodo D4, pela carga e pelo diodo D2, voltando aqui no ponto D do nosso transformador. Por isso que eu representei aqui, né, a queda de tensão em D1 e D3, porque os dois estarão em condução ao mesmo tempo, e aqui a queda de tensão em D2 e D4, porque os dois estarão em condução ao mesmo tempo. Então, aquela pequena queda de tensão que a gente tem, a diferença da tensão de pico aqui sobre a carga e a tensão de pico da CA vai ser um pouco maior agora, essa queda de tensão? Vai, porque eu tenho a queda de tensão de dois diodos, né? Nos circuitos anteriores, a gente tinha sempre um diodo em condução de cada vez. Agora nós temos dois diodos, então nós temos que somar a queda de tensão dos dois diodos. Então, apesar do resultado aqui
tensão sobre a carga ser o mesmo do que a gente obteve na retificação de onda completa com 2 diodos, esse valor de pico aqui vai ser um pouquinho menor. Por isso, né? A queda de tensão que eu tenho aqui agora é a queda de tensão dos 2 diodos, tanto no semiciclo positivo quanto no semiciclo negativo. Na maioria das vezes, essa queda de tensão é desprezível, mas não podemos nos esquecer que isso acontece. Desprezando a queda de tensão nos diodos, então, a fórmula para a gente determinar o valor médio é a mesma coisa, né? Para cada ciclo da CA, como a gente pode observar aqui, um ciclo, daqui a aqui, nós temos os 2 semiciclos aplicados na carga, temos 2 pulsos. Por isso que na fórmula é 2 vezes o valor de pico, dividido por π. É a mesma fórmula do retificador de onda completa anterior que a gente viu? Sim. Aí, substituindo, né, valor de pico por valor eficaz, nós vamos chegar a esse valor aqui. É o mesmo tipo de retificação, né, pessoal, de onda completa. Então, o valor médio é a mesma coisa. É claro que quanto menor for o valor eficaz da CA que a gente está trabalhando, que a gente está aplicando a entrada no nosso retificador, mais essas quedas de tensão no diodo serão significativas, né? Mas para quando a gente está trabalhando com valores mais altos, tanto faz a queda de tensão só num diodo ou a queda de tensão nos 2 diodos, como é o caso desse circuito, aí não vai ser tão significativo, acaba sendo desprezível. Então tá aí, pessoal, nosso retificador de onda completa em ponte montado e já pronto para ser ensaiado. Então dá para a gente observar aqui os 4 diodos, né, ligados em ponte, as interligações aqui, né, alimentando aqui com 12 volts CA. Então vamos medir para ver exatamente quantos volts está dando aí, né. E temos aqui o nosso resistor de carga, né, as suas interligações aí. Então tá aí o circuito montado bonitinho. Vamos começar monitorando tensões, né? Vamos usar o nosso voltímetro aqui e medir inicialmente a tensão de entrada. Deixa eu conectar as pontas lá. Muito bem, com as pontas devidamente conectadas aí, estamos medindo lá a nossa tensão de entrada, 12,5 volts. Lembre-se, a gente está medindo aí CA, né? 12,5 volts eficazes. Vamos ver agora o valor da tensão na saída, já a tensão retificada, valor em CC, né? Deixa eu mudar as pontas aqui. Então tá aí, medindo a tensão lá na saída, fica sempre variando um pouquinho, né? 10,48, 10,49. Vamos arredondar? 10 volts e meio. Vamos calcular o rendimento, que a gente sabe que deve ser em torno de 90%, né? Então vamos lá, deixa eu abrir a calculadora aqui. Então nós temos na saída 10,5. Temos na entrada 12,5. Se eu multiplicar isso aí por 100, aí 84%. Estamos conseguindo aí 84% de rendimento, né, do nosso circuito aí. Veja que esse em ponte ficou um pouquinho abaixo do anterior que a gente fez, né? O anterior tinha dado 88, quase 89%. Esse deu um pouquinho abaixo. Tem uma explicaçãozinha, pessoal. Daqui a pouco a gente fala isso aí para vocês. Muito bem, vamos dar uma olhadinha então agora nas formas de onda do nosso retificador em ponte. Então tá aí, ó, inicialmente monitorando a tensão de entrada, tensão CA. A gente observa aqui que ele está dando uma amplitude, né, um valor de pico a pico de 37,22. Isso significa que ele tem um valor de pico, então, de 18,6, mais precisamente 18,61. Então, a gente já sabe que lá na saída nós vamos ter um valor de pico
um pouquinho menor do que isso aí, né? Vamos dar uma olhadinha? Então tá aí, né? Observando a nossa tensão lá na saída, já retificada. Se a gente observar aqui, ó, não sei se dá para ler, né? Mas eu estou lendo aqui para vocês, então. Está tendo uma amplitude, então, um valor de pico, essa tensão de saída de 17,42 volts. Muito bem. O valor de pico da CA é 18,61. O valor de pico da CC, 17,03. Uma diferença de 1,58 volts, pessoal. Pô, professor, mas não é a diferença da tensão de pico na saída para a tensão de pico da CA, não é só a queda de tensão na junção do diodo? Sim, mas agora nessa configuração aqui em ponte, nós temos dois diodos em série, não é isso? Sempre nós temos dois diodos em condução. Dois diodos em condução no semiciclo positivo, dois diodos em condução no semiciclo negativo. E eles sempre estarão em série com a carga, esses dois diodos. Então isso significa que nós temos a queda de tensão de duas junções. Então essa queda de tensão é um pouco maior. Por isso que o valor de pico aqui está dando aí, ó, 1,6 volts. É justamente a soma das duas quedas de tensão. Tudo bem, pessoal? Então, a única diferença, o único senão entre essa retificação de onda completa em ponte para a retificação de onda completa com o transformador em derivação central, onde a gente só usa dois diodos, é essa pequena diferença no valor de pico da minha tensão de saída, o que vai refletir, é claro, no valor médio também, né? Esse valor médio vai ser um pouquinho menor nesse retificador do que no anterior, que a gente viu só com dois diodos, porque lá sempre a gente vai ter um diodo por vez conduzindo. Então a queda de tensão lá é sempre a queda de tensão de um diodo. Aqui nós vamos ter sempre dois diodos em condução, em cada semiciclo. Então a queda de tensão aqui é o dobro. Mas isso, na prática, pessoal, a gente considera desprezível, tá? Principalmente para valores de tensão um pouco mais elevado, né? Principalmente no nosso caso, né? Que no nosso caso nós vamos ver futuramente retificações trabalhando com tensões elevadas, aí 110, 220, né? Então, o que é 0,7 a mais, 0,7 a menos? A gente despreza mesmo. Então, para nossa utilização, e na maioria delas, né? Tanto faz ser retificação em ponte ou não, desde que seja de onda completa, tá valendo, tá bom? Muito bem, então era isso que a gente tinha que falar para vocês sobre os circuitos retificadores monofásicos. Deu para a gente ver, né? Comprovar aí as formas de onda, os valores de tensão, como a gente tinha falado lá teoricamente, né? Acho que podemos ficar por aqui. Tá bom? Até o próximo assunto, então.